Existe uma idade para poder começar a liberar a tela para criança? E aí entra mais um assunto polêmico. Eu acredito que quanto mais tarde você conseguir segurar que a sua criança, que o seu filho ou que alguém ali utilize essa via, seria importante, né? Então, eu falo que quando a criança ela entra na escola, naturalmente ela vai ter acesso a telas, né? Porque o coleguinha tem, porque em algum dado momento, até nesse período da pandemia, né? Hoje As próprias atividades Hoje a lei proibiu, né? proibiu, que foi ótimo por isso, né? Mas assim, por exemplo, a gente tem crianças que não usam telas, mas vai brincar na casa do amiguinho, o amiguinho usa tela. Então ali Da ele vovó. já chama, né, a atenção para aquilo. Então ele vai chegar em casa, ele vai querer a tela também. Então, assim, isso também depende muito do ambiente, dos pais, né? Se você tem um pai e uma mãe que tá ali o tempo todo no celular, eu falo que criança é espelhamento. Então, não tem como eu não fazer dieta e cobrar que meu filho faça dieta. Não tem como eu não praticar atividade física e falar pro meu filho que é importante a atividade física. Não tem como eu estar aqui, sim, filho, o tempo todo no celular e falar que o celular não é bom para ele, né? Então, assim, o ambiente também conta muito. Então, eu acredito que não tem uma idade específica, mas quanto mais tarde a gente ter acesso a essa criança de um uso indiscriminado de telas, melhor. E lembrando que criança precisa sim, gente, ser monitorado. Então não dá para só colocar o YouTube Kids lá na televisão e deixar que a criança fique, né? Até porque tem vários desenhos hoje que a imagem é uma, mas os dizeres são outros, né? Então às vezes a mãe passa ali e vê que tá, sei lá, assistindo o desenho X, mas Coloridinho, bonitinho. coloridinho, mas as intenções e o que aquele desenho passa não é propriamente nada infantil ou algo positivo. Então é muito importante o monitoramento. Você falou assim, muito, muito importante, que às vezes a gente vê uma mãe, um pai falando assim, eu queria tanto que meu filho tivesse um hábito de leitura e não tem. Aí, eu acho que a primeira pergunta que você deveria se fazer é, mas eu tenho um hábito de leitura? Porque é aquela situação que o exemplo arrasta. Sim. Se ele não tá vendo em casa, ele não vai fazer. Se ele tá vendo o pai o tempo todo no celular, ou a mãe no celular, ou o tempo todo na televisão, esse é o exemplo que ele tá tendo e é isso que ele vai replicar pra vida dele. Sim. Então, assim, você quer que seu filho comece a praticar um bom hábito? Dê um exemplo. Poxa, eu queria que ele caminhasse, queria que ele tivesse mais ao ar livre, que as crianças da nossa época eram acostumadas a estar na rua. A gente não tinha um celular para estar ali o tempo todo. A nossa mãe tinha que buscar a gente na rua para botar para dentro de casa, porque se deixasse a gente varava ali. Hoje é o contrário. Hoje a mãe tá empurrando o filho pra rua pra ver se o filho toma um ar, se brinca. Não quer ir, né? Não, o filho não quer. O filho quer estar o tempo todo ali. E o fenômeno do isolamento, né? As crianças ficam cada vez mais presas no quarto. Criança, adolescente, ser humano, né? De modo geral, adulto também, ficam muito tempo no quarto, né? Então, assim, parece que quando você tá conversando com alguém, você tem ali a sensação de que não tá sozinho, né? Mas não interage com a família, não interage com amigos. Então, a maioria dos adolescentes que eu vejo hoje, as amizades são todas virtuais. Então, assim, não interagem com os próprios colegas de sala ou vizinhos, como você falou que na nossa época a gente tinha essa habituação, né? Então, assim, são amigos virtuais, namoros virtuais, relacionamentos todos de ordem mais virtual do que física. Isso vai desencadear assim, diversos problemas, porque quando seu filho tem um amiguinho que é um vizinho, que é um primo, é uma coisa, você sabe, você conhece Sim. a mãe, conhece o pai. Teve algum problema, você vai lá para resolver. Mas e o virtual? Com quem é que aquele menino tá se relacionando? Com quem é que aquele menino tá conversando todo dia? Você não sabe, você não tem essa consciência de quem tá do outro lado daquela tela. Então você tá trazendo um perigo ainda maior. Vai precisar de uma fiscalização sua muito maior para lidar com isso. Se a gente aprofundar esse assunto que você trouxe, a gente vê hoje o quanto as crianças são assediadas de fato, né? Então, por exemplo, os jogos online. Esses jogos que se joga de maneira compartilhada, né? Muitos adultos se fazem por crianças ali, o Roblox, por exemplo, né? E aí acaba que essas crianças interagem com adultos, né? Então tem um chatzinho ali do lado, então é muito comum que aconteça de pedir um nudes ou uma troca ali de mensagens de conteúdo mais erótico, né? E a criança até se assustar, porque não conhece realmente, não tem acesso àquilo. Então é muito importante também que os pais se atentem aos joguinhos online. Para fazer esse acompanhamento
né, qual é o sinal de alerta, assim, de que o filho, né, ou um adulto passou do limite e tá viciado em tela? Né? Qual é o sinal que você acha que aqui você tem que ter um alerta? Os prejuízos, como a gente começou a identificar, né? Quando a gente percebe que o sujeito ele começou a apresentar perda de prejuízo, né? Então não existe mais interação social. Quando você percebe que os comportamentos disfuncionais são maiores do que os comportamentos funcionais do dia a dia, e a gente precisa começar realmente a acender esse alerta, né? E começar a ter esse insight. Opa, realmente eu tô indo por um caminho aqui. Por exemplo, essa insatisfação, né? Então eu percebo que as pessoas, elas estão muito insatisfeitas. Parece que nada é bom o suficiente quanto aquele mundo virtual, né? Então pessoas que têm um trabalho legal, uma condição financeira legal, mas elas estão sempre vivendo essa busca, essa angústia, né? Então, assim, como eu falei sobre a baixa tolerância à frustração, as pessoas hoje, elas não conseguem se frustrar. Um não tem um posicionamento muito mais difícil do que teria, né? Então, parece que tudo tem... As pessoas estão hipersensibilizadas, então elas não conseguem lidar com questões de desprazer, com questões de frustração. Então, isso é muito importante também de se perceber. Tem um ponto que você falou logo no começo, né? Que, trazendo por agora, é algo assim, muito, muito interessante. Porque, assim, você falou, as pessoas estão ali, estão acompanhando a vida de outras pessoas. Para a sua, para viver. Para a sua, para acompanhar dos outros. Porém, há ali, por exemplo, um Instagram da vida, para muitas pessoas é o palco dela. Ela não tá postando a parte ruim da vida dela. Não. Ela tá postando a parte boa. Ela tá completamente manipulado, né? Completamente manipulado. E aí, você trazendo isso pra sua realidade, você faz, nossa, eu tenho tão pouco, eu vivo tão pouco, essa pessoa tá sempre bem, sempre viajando, sempre eu aqui, e você não tá com esse entendimento de que ali é o palco dela, de ali ela tá fazendo pra aparecer. E quando você traz isso pra comparar com sua vida, você traz esse prejuízo, você tem essa sensação de diminuição do seu eu. Tem um comportamento chamado comportamento histriônico, que esse comportamento é quando a gente para pensar na selfie, é uma autoimagem, né? Então, um autorretrato. Eu brinco que as pessoas hoje, elas estão tão egocêntricas, elas focam tanto no eu, que elas realmente não reparam mais no outro, né? Então, a condição de empatia é bem menor do que antes, até a condição do próprio interesse. Eu falo que alguns adolescentes, eles não conversam com você. Eles desenvolvem um diálogo com eles mesmos e tem você ali apenas como uma ferramenta para que ele use, né? Então, assim, as pessoas, elas não nutrem mais interesse umas pelas outras, mas elas querem os benefícios que você pode propor para ela, né? Então, assim, alguns diagnósticos relacionados a transtornos de ansiedade, a gente percebe que o indivíduo usa mesmo a internet como um palco, né? Então, assim, como uma forma de se comunicar, de se expressar, de deter atenção. Então, tem alguns transtornos de personalidade, como, por exemplo, o borderline, ele utiliza muito isso, né? Dessa via da rede social, de ter essa atenção, de muitos relacionamentos que ele consegue ter. Então, se você abrir, sei lá, uma live no Instagram agora, mesmo que pouco, vai ter alguém que vai se interessar por ver o conteúdo que você vai apresentar ali. Então, de alguma forma, de algum modo, você vai deter a atenção de alguém. É um ponto assim que a gente vai tocando, né? Você vai trazendo muitas reflexões. Quais são as consequências psicológicas mais comuns desse vício, do vício em telas? Depressão e ansiedade. Depressão e ansiedade. Isso. A gente percebe além da dependência, né, que a gente comentou, muitos sintomas associados à depressão e muitos sintomas também associados à ansiedade. Esse uso de telas, ele pode agravar transtornos como ansiedade? Sim. Se já tiver, exatamente, já piora. Exatamente. Quem já tem essa predisposição, né, a algum transtorno mental, algum transtorno psiquiátrico, pode aumentar, sim. E quem já tem, piora muito, né? Então, assim, é muito difícil quem tem um transtorno de ordem emocional lidar com a frustração da internet. Por exemplo, tem pessoas que sofrem muito ao postar uma foto e não atingir um número específico de likes. Né? Então, aquilo causa um sofrimento muito grande para a pessoa. Então, vamos supor um sujeito que tem problemas de autoestima.
Se expor no Instagram é difícil. Se ele vai se expor no Instagram em busca desse like, e esse like não acontece da maneira como ele prevê ou que ele gostaria que acontecesse, isso causa um sofrimento muito grande. Então, as pessoas apresentam realmente essa tristeza. Alguns apresentam até uma certa disforia, né? Um descontentamento com a vida, uma insatisfação muito grande. Então, eu brinco que rede social é para todo mundo, mas ao mesmo tempo não é para todo mundo. É uma praça pública, é você se expor realmente em praça pública, né? Assim, que principalmente quem tem rede social aberta, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo hoje, consegue ter acesso à nossa live, a uma foto no Instagram que a gente posta, a um conteúdo que a gente exibe em rede social. Então, é muito difícil lidar com as frustrações que isso pode causar.